Irmãos, boa noite, paz seja convosco, muita luz sobre sua vida, muita luz sobre sua casa, sobre sua família. Vamos, nesta noite, estarmos falando sobre a palavra. Estudo muito interessante, irmãos. E eu peço aí os irmãos que vão entrando, vão compartilhando também, para nós conseguirmos alcançar aí um número bom de pessoas. Nós vamos estar falando hoje e na próxima sexta-feira sobre a importância de se congregar. Nós iremos dividir esse estudo em dois momentos, né? Hoje nós iremos aqui debater, falar a respeito o que a Bíblia nos ensina a respeito de congregar, e na próxima semana nós estaremos falando sobre as congregações, né? Por que existem tantas congregações, denominações, né, no mundo, sendo que a igreja, né, que o Senhor Jesus irá buscar, não tem placa, não tem nome. No céu nós não iremos encontrar placa de igreja, nome de igreja, enfim. Nós estaremos tratando desses assuntos aqui hoje e na próxima sexta-feira. E nesta primeira parte, né, deste estudo, desse primeiro momento, nós iremos aqui ver o que a Bíblia fala a respeito disso, a respeito de congregar, a respeito da igreja como uma instituição, né? Nós vamos falar e ver o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Este estudo não tem de forma alguma a intenção de atacar ou afrontar ninguém, porque a gente entende as linhas de pensamento. Existem pessoas que elas entendem que não tem que congregar. Existem pessoas que entendem que a igreja ela é uma instituição falida, por vários motivos que no decorrer do estudo nós vamos comentando, nós vamos falando, e nós vamos tentando trazer luz, esclarecimento. Mas enfim, o intuito desse estudo é nós buscarmos na palavra, porque a base de toda a fé é a palavra. Não é o achismo, o que eu acho, o que eu penso. É o que a palavra de Deus ela me ensina. Então, nós estaremos tratando desse assunto. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que ele venha nos conduzir neste tempo, né, e abençoar as nossas vidas e trazer todos os esclarecimentos sobre nós em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite eu quero louvar o nome do Senhor, eu quero engrandecer o nome do Senhor e pedir ao Senhor a bênção do Senhor sobre este momento, a bênção do Senhor sobre este estudo, meu Pai, sobre esta palavra e sobre tudo o que será falado e tratado aqui, meu Senhor, nesse tempo. Que o Senhor, meu Pai, venha nos abençoar, que o Senhor, meu Deus, venha nos dar graça, entendimento, porque a Tua palavra diz, Espírito Santo, que é o Senhor que nos ensina todas as coisas. Então, neste momento, nós nos submetemos ao querer, à vontade, ao ensino do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, nós vamos estar aqui usando dois textos da palavra. Existem vários, inúmeros textos que falam a respeito de congregar, a respeito de igreja, mas nós vamos usar dois textos, um no Antigo e um no Novo Testamento, como trilho para esse estudo, como base para esse estudo. O primeiro versículo, a primeira passagem que nós estaremos lendo, está no Salmo 122. Salmo 122, versículo 1, está escrito o seguinte: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o outro versículo nós estaremos usando como base para este tema, para tratarmos desse assunto, está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25. Hebreus, capítulo 10, 25, está escrito assim: não abandonemos a prática de congregar,
Em algumas palavras está escrito: não abandonemos a prática de nos reunirmos, como é o costume de alguns, mas, pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia está próximo. E esse dia que o autor da carta aos Hebreus fala é o dia da volta de Jesus. Se nós formos fazermos uma exegese desse versículo, nós vamos entender que o autor da carta dos Hebreus, ele estimula os seus leitores a congregar, a não abandonar a prática de congregar. E ele ainda fala, olha, quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor. Nós podemos entender que quanto mais se aproximar a volta de Cristo, mais as pessoas irão se afastar do hábito de congregar. Mais as pessoas irão se afastar do hábito de ir à igreja, de membrar em uma igreja, estar ligado a uma igreja, a uma denominação. É esse o entendimento que esse versículo ele nos traz. Nós podemos perceber que hoje existem vários movimentos que falam a respeito disso. Existem vários movimentos que ensinam, né, que não precisa se congregar, que nós somos o templo de Deus, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E isso que eu estou citando aqui são passagens bíblicas. Só que são passagens bíblicas fora do seu contexto original. E nós precisamos entender, quem gosta de estudar a Bíblia, precisa entender que todo texto, sem um contexto, ele se transforma em heresia. Então, dentro de um cumprimento desta palavra, que está na carta aos Hebreus, que muitos deixariam o costume de congregar, muitos deixariam o costume de estar ligado a um corpo, a uma igreja enquanto organização. Nós vemos vários movimentos. Um movimento muito falado e citado é o movimento dos desigrejados, que ensinam veementemente isso, que não precisa estar ligado à igreja, não precisa ser pastoreado, enfim. Tudo isso nós vamos buscar entendimento na palavra de Deus. Tudo isso nós vamos procurar entender dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, que a palavra fala a respeito disso. Pois bem, Davi, no Salmo 122, o primeiro texto que nós lemos, ele fala da alegria de poder se unir à multidão e estar na casa de Deus. O texto é um texto que era cantado quando o povo se reunia para ir às festas que eram realizadas no templo. Então Davi, ele no Salmo 122, ele fala da alegria de se congregar, da alegria que ele sentia em estar junto, unido com o povo de Deus, para então estar cultuando a Deus no templo, na casa de Deus, no templo que é chamado casa de Deus. Então, porque é uma vontade, nós devemos entender que a importância de se congregar, nós devemos entender que é importante nós fazermos parte de uma igreja, de uma denominação, e cultuar, e congregar, e participar de reuniões no templo, porque essa é uma vontade de Deus para o seu povo. No livro de Salmos, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos construídos, feitos
por mãos de homens. E muitas pessoas tomam esse versículo como base para sustentar a ideia de que não precisa, não se deve ou não precisa congregar. Pois bem, vamos entender isso. Como eu disse aqui no começo, um texto fora do seu contexto, ele se torna uma heresia, um falso ensinamento. Então, para entendermos o dito de Paulo, até porque se Paulo ele falou isso no sentido que não se deve congregar, que não precisa estar na igreja, que não precisa estar ligado a um corpo, Paulo então estava contradizendo a si mesmo. E mais na frente nós vamos entender isso. Nós vamos entender isso. Quando Paulo ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nós precisamos ir no contexto, em Atos capítulo 17, ler a história e entender o porquê que ele fez a citação. Paulo estava debatendo com algumas pessoas pagãs que limitavam os seus deuses aos templos. Entendiam que a imagem, escultura ou os seus deuses, eles tinham algum valor, alguma ação, estando dentro do templo. Então Paulo ele vai falar sobre isso, mas ele fala explicando a diferença entre o paganismo, que limita a ação dos seus deuses a um espaço físico, ao nosso Deus, que não é limitado por paredes, que não é limitado por uma construção, que não é limitado por espaço físico. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Jesus ele disse: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, ali eu estarei no meio deles. Então, Paulo ele está fazendo esse confronto, mas Paulo de maneira nenhuma ele está incitando ou insinuando que não se deve congregar, que não se deve ir à igreja, que não se deve estar no templo, que não se deve fazer parte de uma denominação. De maneira nenhuma Paulo ele está falando, sugerindo isso. Ele está somente confrontando um grupo de pagãos que acreditavam e limitavam os seus deuses a um ambiente, a um lugar somente. Nós precisamos entender isso. Isso deve e precisa estar bem claro na nossa mente. Então, nós vamos ver que, andando pela Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus, é da vontade de Deus, que o seu povo se reúna em uma adoração pública e comunitária ao nome dele. É da vontade dele. E isso desde o princípio da história. Nós vamos ir visitar o Velho Testamento, andar um pouco pelo Velho Testamento e chegar até o Novo Testamento para nós entendermos a vontade de Deus e o propósito de Deus em seu povo estar reunido em uma adoração pública e comunitária ao nome dele. E o lugar que se deve fazer isso, claro, é o templo, é a igreja. Vamos entender. Primeiro, Deus ele ordena a Moisés a construir o tabernáculo. Preste atenção. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 30. Eu quero ler aqui. Êxodo 26, 30. Olha o que Deus ele fala com Moisés. Êxodo, capítulo 26, versículo 30. Deus ele dá uma ordem para Moisés. E Deus ele fala assim, então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que foi mostrado no monte. Deus, ele ordena, ele instrui Moisés a construir o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele deveria ser construído, deveria ser feito dentro dos moldes que o próprio Deus passou e transmitiu a Moisés quando Moisés estava no monte.
O tabernáculo, quando nós nos aprofundamos, né, e você vai lendo os capítulos que se seguem, capítulo 26, 27, né, do livro de Êxodo, você vai lendo esses capítulos, você vai entender que o tabernáculo era a igreja móvel do povo de Israel. O lugar de adoração pública e comunitária da nação de Israel. Então, Israel estava peregrinando pelo deserto. Mas mesmo Israel estando peregrinando pelo deserto, Deus ele chama Moisés e fala com Moisés, olha, construa para mim o tabernáculo, um lugar de adoração, um lugar onde o meu povo irá se reunir para me prestar um culto comunitário e público. E o tabernáculo, ele era montado e desmontado. Veja bem como que acontecia. O povo ia caminhando pelo deserto, andando pelo deserto. O povo ele era guiado por uma coluna de nuvem durante o dia, e essa coluna de nuvem, ela se transformava em uma coluna de fogo durante a noite. O povo era guiado, se ela ia para a esquerda, ele ia para a esquerda, se parava, o povo parava. E todos os momentos que esta coluna parava, o povo entendia que era momento de montar o tabernáculo. Então, o tabernáculo, que era a igreja no deserto, era montado, o povo se reunia para prestar um culto e uma adoração a Deus. E quando a nuvem se movia, quando a nuvem se movimentava, então o povo entendia que era hora de partir. O tabernáculo era desmontado e o povo continuava peregrinando até a próxima vez que a nuvem fosse parar. Então, o culto, ou a igreja no deserto, funcionava desta maneira. Mas o que eu quero que você atente, que isso foi uma ordem direta de Deus. Deus ordenou Moisés, falou, Moisés, construa um lugar onde o povo irá se reunir para me prestar uma adoração pública e comunitária, onde juntos estarão adorando o meu nome. E Deus confirma isso com a manifestação da glória e a presença dele. Quando nós andamos mais um pouquinho para frente do livro de Êxodo, Êxodo, capítulo 40, versículo 34, veja bem o que está escrito. Êxodo 40, 34. Está escrito assim, ó. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam, avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia que ela se levantasse, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então veja bem, o desejo de Deus em ter um lugar onde o povo pudesse se reunir para congregar, onde o povo pudesse se reunir para prestar a ele uma adoração comunitária e pública, é confirmada pela presença dele. Nós vemos que quando o tabernáculo era montado e o povo estava ali adorando a Deus, a glória de Deus se manifestava, no tabernáculo. E a manifestação da glória de Deus em qualquer lugar é a confirmação da aprovação de Deus a qualquer coisa. Então nós estamos entendendo que ter um lugar de adoração é vontade de Deus. Isso foi instituído pelo próprio Deus. Não foi uma ideia que nasceu no coração do homem, mas foi instituído o próprio Deus, ainda quando o seu povo caminhava pelo deserto. Agora vamos andar um pouquinho na história. E andando um pouquinho na história, nós vamos chegar a um tempo
em que o povo de Deus já estava estabelecido, o povo de Deus já estava estabelecido na terra de Canaã. Já havia passado várias situações e Davi ele assume o trono. E quando Davi ele assume o trono, dentro do coração de Davi, isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 17. Se você abrir sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 17, você vai encontrar essa história que eu estou contando. Nós não vamos ficar lendo aqui, versículo por versículo, para nós agilizarmos e ganharmos tempo. Mas veja bem, as referências eu vou citando. Se você quiser acompanhar, anotar e acompanhar, depois você vai conferindo as referências. Pois bem, 1 Crônicas, capítulo 17, olha o que está escrito. Davi estabeleceu-se em seu palácio. Então disse ao profeta Natã: estou aqui, morando no palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor continua numa tenda. Natã respondeu a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus está contigo. Então nós vemos que no coração de Davi nasce o desejo de construir para Deus uma casa, um lugar para a habitação de Deus, um lugar onde o seu povo, o povo de Deus, pudesse se reunir, congregar, adorar, prestar sua adoração, prestar o seu culto a Deus. E isso nasceu no coração de Davi. Continuando lendo a história, os versículos que se seguem, nós vamos ver que Deus, ele não permite a Davi construir o templo. Mas ele fala com Davi: olha, Davi, não será você que irá construir este templo, esse lugar de adoração, mas eu vou conceder que o teu filho, Salomão, ele construa o templo, ele construa este lugar de adoração. Do versículo 4 em diante, nós encontramos essa narrativa. Deus ele falando para Davi que Salomão iria dedicar, iria construir um templo para ele. Então o tempo passa e Salomão, e isso acontece. Davi, ele fica velho, chega na época da sua morte, e tudo isso está guardado no coração dele. Ele começa a fazer a preparação para que Salomão viesse então construir e edificar um templo ao Senhor. Andando um pouquinho na Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ver que Davi ele reúne todos os líderes de Israel, e Deus ele moveu o coração desses líderes para que esses líderes viessem ofertar para que o templo fosse construído. Presta atenção. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 6. Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1000 e de 100, junto com os administradores da obra, fizeram ofertas voluntárias. Aqui nós vamos ver o próprio Deus movendo o coração dos líderes, dos chefes de família de Israel, para ofertarem para que o templo fosse construído. Eu estou fazendo essa citação para você entender que se não fosse da vontade de Deus, se não fosse um propósito de Deus, ter-se um lugar de adoração, ter-se um lugar para o seu povo reunir e congregar, então Deus não teria permitido isso de maneira nenhuma. Deus não teria movido o coração do povo dele, de forma que o povo viesse então trazer as ofertas, de que o povo então viesse ofertar para que o templo fosse construído. Deus não iria fazer isso. Então eu estou mostrando na Bíblia que é uma vontade de Deus, é um propósito de Deus ter-se um lugar de adoração. É vontade de Deus, é propósito de Deus ter um lugar onde o povo se reúna para congregar, para adorar a Deus, para buscar a presença dele, Não somente de forma individual, mas congregando como corpo de Cristo, como Paulo fala. E a confirmação de Deus nisso vem
em 1 Crônicas, ou melhor, 2 capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, nós continuamos andando na Bíblia. Olha o que acontece quando vai se consagrar o templo a Deus. Olha, quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram o Senhor e lhe deram graça, dizendo: porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então veja bem, Deus proveu os recursos, Deus moveu o coração do povo, Deus abençoou a construção, e agora quando o templo está construído, Deus confirma o desejo e a vontade dele, manifestando a glória dele dentro daquele lugar. Manifestando a glória dele dentro daquele templo. E não somente isso, em 2 Crônicas, ainda no capítulo 7, no versículo 14, ou melhor, versículo 13, olha o que Deus ele fala. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então, irmãos, não tem como alguém falar diante de fatos, não há argumento. Então, diante desses fatos, não há como alguém falar, alguém dizer que essa história de congregar, de ir à igreja, de estar ligado a uma igreja, né? Isso não faz diferença, isso não é importante. Nós vemos que isso foi estabelecido pelo próprio Deus. E aí talvez você possa dizer: mas pastor, você está citando coisas do Antigo Testamento. Você está falando coisas aí do passado, do Antigo, porque existem pessoas que têm, né, essa distinção. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: toda a escritura, toda, de Gênesis ao Apocalipse, é divinamente inspirada por Deus e apta para o ensino. Então não há distinção. Palavra é palavra, de Gênesis ao Apocalipse. Mas existem aqueles que gostam, né, de fazer, não, o Antigo Testamento é lá referente ao povo de Israel. Pois bem, então vamos entrar no Novo Testamento. Vamos ver o que o Novo Testamento vai nos contar, o que o Novo Testamento vai nos falar a respeito de congregar, a respeito da importância de estar ligado a um corpo. Pois bem, veja bem, no Antigo Testamento, a promessa estava diretamente relacionada a Israel, a nação de Israel. Deus era Deus de Israel, do povo de Israel. Havia essa distinção. Só que no Novo Testamento, nós vamos ver e observar que a promessa que estava ali limitada ao povo de Israel, ela então é abrangida, ela é aberta a todo aquele que crê em Jesus. Promessa de salvação, a promessa de redenção. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 em diante, está escrito assim: veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João ele está falando de Jesus. O povo de Israel, os judeus, eles rejeitaram Jesus como Messias. Mas João ele fala que todo aquele que recebe Jesus como Messias, a este que o recebe é dado o poder ou o direito de se tornar filho e filha de Deus.
Então nós não somos mais limitados por sangue ou por raça. Nós agora somos aceitos pela nossa crença, porque cremos em Jesus. E se cremos em Jesus, isso nos dá o direito de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. E a promessa diz respeito a nós. A adoração era limitada ao templo em Jerusalém, porque dizia respeito aos judeus. Nós vamos ver na história que nas épocas das festas que Deus determinou, o próprio Deus determinou, judeus de todo mundo se reuniam e congregavam em Israel para estarem no templo, adorando a Deus. Mas agora, com o cumprimento da palavra, e Jesus ele disse em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele deu ordem para a igreja, olha, ide para todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Com essa abertura do evangelho, da pregação do evangelho e da salvação a toda criatura, nós vemos então Jesus edificando a igreja dele. Nós vemos em Mateus capítulo 16, versículo 18, a primeira menção à igreja. Jesus ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos Jesus falando sobre igreja, sobre a edificação da igreja. E se você pegar essa palavra igreja e procurar o significado dela no dicionário, igreja, no dicionário, você vai encontrar o seguinte significado: comunidade composta por cristãos. Igreja, comunidade composta por cristãos. Se você pegar essa palavra igreja e buscar o significado dela no original grego, que ela foi falada por Jesus, o original grego desta palavra igreja quer dizer assembleia, congregação, reunião, ajuntamento de pessoas. Então nós entendemos que igreja não é uma pessoa sozinha. Igreja é uma reunião de pessoas. E aqui eu falo sem medo de errar. Ninguém é igreja sozinho. Pastor, o apóstolo Paulo ele fala que nós somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo ele habita em nós. Sim, é verdade. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós. Mas ninguém é igreja sozinho. Porque essa definição igreja é a reunião, é a assembleia, é a congregação dos santos, é o ajuntamento do povo de Deus. Nós somos igreja sim, dentro do templo e fora do templo. Mas a prática de congregar, a prática de nos reunirmos, como nós lemos no início do estudo, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ela tem que ser exercitada por nós. Ela precisa ser exercitada pelos cristãos hoje. Não existe, olha, desculpa quem acredita nisso, mas dentro de toda essa argumentação que nós estamos dispondo aqui, não tem como, irmão. Não tem como, uma pessoa falar que congrega ou serve a Deus sozinho do jeito. Não, é necessário sim estar ligado a um corpo. É necessário sim fazer parte da igreja. E nós vimos lá atrás, Paulo ele falando, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E eu disse que se isso fosse no sentido de não congregar, Paulo estaria se contradizendo. Por quê?
Porque Paulo, ele foi o maior implantador de igreja da história da Bíblia Sagrada. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias. E nas 3 viagens missionárias que o apóstolo Paulo ele fez, ele implantou igrejas. As cartas que Paulo ele escreve, a grande maioria delas são direcionadas à igreja. A Bíblia fala em Atos capítulo 9, versículo 15, que Jesus escolheu Paulo para isso. Jesus ele diz, ele é para mim um vaso escolhido. Para quê? Implantar igrejas. Então, o que nós aprendemos com tudo isso que nós falamos aqui, nessa primeira aula, é que é sim vontade de Deus, propósito de Deus, que o povo dele, o povo que se chama pelo nome dele, venha ter um lugar para se reunir, para congregar, para prestar adoração a ele, para prestar adoração a Deus. Então, nós vimos aqui, que isso vem desde o deserto, desde quando Israel estava caminhando no deserto, Deus mandou construir o tabernáculo para que fosse um lugar de culto, depois veio o templo, e hoje nós temos as igrejas. Nós vamos parar por aqui, e a próxima semana nós iremos falar sobre as congregações. Por que existem várias denominações? Por que existem várias igrejas, vários costumes? Nós vamos falar um pouco sobre isso para entender. Mas o cerne de todo esse ensinamento, o centro de todo esse ensinamento, é mostrar, é para levar-nos a entender que a importância de congregarmos, a importância de estarmos ligados a um corpo. Paulo, ele compara a igreja com o corpo de Cristo. Amém? Ele fala, olha, a igreja é o corpo de Cristo. E um membro fora do corpo, ele não sobrevive. Ele não sobrevive. Então, semana que vem, nós estaremos falando sobre as congregações, por que existem várias congregações, os nomes de igreja, os costumes de cada igreja, de onde saiu isso, nós vamos estar trazendo uma luz sobre isso. Então, uma pequena revisão para reforçar. Primeiro, a igreja, ela nasceu no deserto, quando o povo de Deus, o povo de Israel era peregrino no deserto, quando Deus mandou construir o tabernáculo, e o tabernáculo seria um lugar de adoração pública e comunitária do povo de Israel. A história da igreja continua quando Davi ele intenciona construir o templo, que passa a ser um local público de adoração comunitária do povo de Israel. No Novo Testamento, a salvação ela não mais só é pertencente aos judeus, ao povo de Israel, mas ela abrange a todo aquele que crê em Jesus. Ela chega até os gentios, que somos nós. E aí, Deus estabelece a igreja na terra. Jesus estabelece a igreja na terra. Então, nós passamos a fazer parte de um corpo. Hebreus diz, não deixem de congregar, não deixem de estar na igreja, não deixem de cultuar, não deixem de participar. Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala sobre isso. Então, este foi o nosso estudo de hoje. E semana que vem eu aguardo os irmãos. Convido mais uma pessoa. E vai ser muito interessante, irmãos. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. E nós vamos falar sobre as várias congregações. Por quê? Porque existe Assembleia de Deus. Olha, a primeira igreja, a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, era chamada de igreja do caminho. E eu vou estar falando sobre isso na aula que vem. Bom? Então por que hoje existe Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, Universal, enfim, várias denominações, várias placas de igreja. Vamos trazer esse assunto, mas o mais importante de tudo, que você deve guardar no seu coração, não deixe de congregar. Esteja ligado a um corpo, esteja ligado à igreja, esteja debaixo da orientação de um pastor, porque é bênção para a tua vida. Amém? Deixa eu abençoar a tua vida, Pai, no nome de Jesus.
Abençoa, meu Deus, cada pessoa que tem participado desses estudos. Que o Senhor os abençoe muitíssimo. Que o Senhor aumente a prosperidade, meu Deus, sobre a vida deles. E que o Senhor não permita que o mal venha chegar até a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, né? Aos irmãos do Tempo da Graça, domingo, é dia de congregar. Vamos congregar, vamos estar na igreja. Vocês que nos acompanham, não deixe de congregar, não deixe de estar na tua igreja. E semana que vem nós estaremos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe. Compartilhe aí, envia para abençoar a vida de alguém. Amém?